Boa noite, meus queridos ouvintes, meus queridos amigos e minhas amigas. Estou aqui de volta em plena terça-feira, deixando já passando já o outro fim de semana. Eu tenho que explicar para vocês, antes de começar o nosso assunto de hoje, que também é um assunto muito importante, principalmente para a época que nós estamos passando agora, para essas aflições que nós estamos passando. Quando eu dei para vocês agora no último vídeo, que nós falamos sobre a transfiguração de Jesus, em que eu citei que é o meu evangelho predileto. Eu quero complementar o que eu falei, porque eu fiquei depois, fui verificar, fui ver o que eu tinha falado, e eu sou tão apaixonada por esse evangelho, que no fim eu não disse para vocês, eu acho que pelo menos eu não gravei o que eu queria de maneira muito mais certa. Eu sou tão apaixonada pela transfiguração que eu não falei para vocês na principal coisa. Então, nós falamos que Jesus estava com eles, com os 12 apóstolos, mas para ir ao Monte Tabor, ele somente levou 3. O Pedro, que vai ficar no lugar dele, o primeiro Papa, João, o evangelista, o discípulo amado, aquele mais novo, e Tiago, que é irmão de João. Então, Jesus começou a subir o Monte Tabor e os 3 atrás dele. Quando chegou num determinado ponto, Jesus parou e, olhando para o céu, apareceram Moisés e Elias, do Antigo Testamento. Moisés, que não foi o fundador, mas foi o responsável para nos ensinar os 10 mandamentos. E o Elias, que foi um grande profeta também do Antigo Testamento. Apareceram Moisés e Elias. E os apóstolos ficaram assim, assustados, porque de repente abriu-se o céu, Jesus se transfigurou. O que significa se transfigurar? Ele ficou brilhante, as suas vestes ficaram assim, purpurantes, umas coisas assim maravilhosas. Mas agora eu vou falar para vocês o importante deste momento. Quando abriu o céu e apareceram os 2 profetas, ouviu-se a voz de Deus. Eu quero que, por favor, vocês jamais se esqueçam disso. No Novo Testamento tem muito pouco a voz de Deus. O Antigo Testamento tem, mas no Novo Testamento, assim, que está no nosso Novo Testamento, só no batismo de Jesus, quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, ouviu-se a voz: este é o meu filho muito amado, em quem eu coloco toda a minha complacência. Complacência é uma palavra que significa: coloquei nele tudo o que eu tenho, está nele, no batismo. E na transfiguração, ouve-se a palavra de Deus numa nuvem brilhante, em que ele diz para os 3: este é o meu filho muito amado, ouvi-o.
ouvi-o, como quem diz, escutai o que ele vai falar. E a nuvem desapareceu e eles ficaram, como eu já contei para vocês, tão assustados e ao mesmo tempo tão encantados de verem as vestes de Jesus e Jesus daquela transparência maravilhosa que eles sucumbiram. Isso eu já contei. Mas eu só quero fixar para você a importância deste momento. Não é só Jesus ter ficado transfigurado, que ele mostrou como nós vamos ficar depois de chegar lá nos céus, que conseguirem chegar a amar do jeito que ele quer que a gente ame. Mas a voz de Deus afirmando que esse é o meu filho muito amado, ouviu. E então eu quero, de maneira muito assim, especial, que vocês se recordem muito disso. Que coisa maravilhosa essa passagem do Evangelho. Para mim, foi a maior prova de amor de Deus por nós, nos mostrar o que é a vida eterna. Nós não vamos falar muito hoje, eu já falei, né? Agora nós vamos falar um pouquinho. Primeiro eu vou deixar uma pergunta aí. Como eu disse, não é cobrança, é só um lembrete. Nós passamos assim essa semana, né? Uma semana bastante assim, preocupante com tudo que os brasileiros estão passando, né? E é uma fase em que a gente, logicamente, a gente tá triste, mas como nós já fizemos assim, não uma promessa, mas uma intenção, né? De não fazermos uma quaresma triste, eu só vou perguntar para vocês como vão indo as nossas 3 perguntas feitas nesse último vídeo. Como vai indo a minha misericórdia diante de Deus, diante desse período tão difícil que estamos passando? A segunda, a minha humildade. Eu estou sendo humilde diante de Deus. E a terceira, que eu acho que é muito importante nessa fase que nós estamos fazendo, o perdão. Está sendo difícil, mas nós vamos conseguir. Então vamos passar para o vídeo de hoje. É curtinho. Nós vamos falar, diante de tudo isso que nós estamos passando, como deve continuar a nossa fé firme no poder de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. O Evangelho hoje nos mostra Jesus ainda lá andando, ele andou durante 3 anos, né, com os apóstolos, e ele se chama o Evangelho quando acalmou a tempestade. Ele andava sempre pregando a palavra dele, né? Mas ele, vocês vejam que coisa, naquela época não tinha microfone. Então Jesus, quando ele falava, ou ele falava dentro do mar, dentro da água, porque a água, olha que bonito, a água levava a voz para aquela multidão que o estava escutando. Ou ele falava no monte. Por quê? Porque o som chegava até a multidão que o estava escutando. Isso também eu acho muito bonito a gente lembrar. Não tinha essa facilidade que nós temos das coisas que nós temos hoje para falar, para ver, não é? A técnica de hoje. Então Jesus entrou no barco com uns apóstolos. Não diz quais foram, não eram muitos. Deveriam ser uns 3 ou 4, não sei. Então Jesus dormiu no barco. Jesus nos prova. Jesus prova muitas vezes a nossa fé.
E de repente começou uma tempestade muito forte. E o barco, nossa, afundava e voltava, e aquela coisa, aquele desespero, e eles com os remos, né? Tão desesperados daquela coisa. Quando olharam, Jesus dormindo no barco. Aí o Pedro estava sempre com ele. O Pedro falou: Senhor, nós aqui nessa aflição e o Senhor dormindo. O Pedro, ele enfrentava assim sempre Jesus, mas sempre com a bondade do coração dele, não era por maldade que ele fazia. Aí Jesus falou: homens de pouca fé, o que vocês estão temendo se eu estou na barca? E imediatamente Jesus fez a tempestade se acalmar. Então foi um dos evangelhos dessa semana. Achei bonito colocar para vocês isso hoje. Nós agora, o mundo, com esta pandemia, está dentro de um barco muito bravio. Mas nós, que somos dele, precisamos ter fé. Porque ele está, apesar de todo o sofrimento, Jesus sabe por quê, Deus sabe por quê, ele está no nosso barco. Então nós precisamos, como nós já havíamos combinado, procurar fazer um período agora já bem menor de quaresma, né? Nós estamos já foram 4 semanas da quarentena, né? Da quaresma. Então daqui mais uma semana e pouco já vamos celebrar, só recordar a morte, a ressurreição, né? E vamos festejar a nossa Páscoa. Que nós procuremos sempre, em todos os períodos da nossa vida, termos a certeza de que Jesus está conosco no nosso barco. Uma boa noite para vocês, que nós continuemos com esta nossa fé no Jesus ressuscitado. Um beijo de longe para todos. Boa noite.